Oi gente, tudo bem? Nessa semana na novela Um Refúgio para o Amor, Clara planeja sua vingança contra Luciana. Cláudio descobre que Luciana se casou com Rodrigo Torrislanda. E não acaba por aí. Roselena vai passar mal ao descobrir que Luciana é a filha de Aurora Linhares. Saiba em detalhes como isso e muito mais vai acontecer em Um Refúgio para o Amor, no resumo semanal, de 7 a 11 de agosto. Por gentileza, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Segunda-feira, 7 de agosto. Paz e Madalena choram por Luciana ter ido embora. Aritia pede que elas não chorem, pois sua amiga Luciana está feliz. As fofoqueiras do povoado fofocam para Aquiles, que Luciana se casou com um cara da capital. Aquiles fica furioso e expulsa as fofoqueiras de sua casa. Revoltado, Aquiles vai atrás de Paz e Madalena e questiona se é verdade que sua Palominha se casou com outro homem. Aritia diz que sim, ela se casou com seu amigo Rodrigo. Julieta diz a Roselena que o investigador esteve no povoado de Luciana e descobriu que ela já esteve envolvida com o velho mais rico da cidade. Ela diz que Aquiles Trueba se nega a contar as informações que sabe sobre Luciana. Roselena diz a Julieta que não importa quanto custar, mas quer o máximo de informações para desprestigiar Luciana. A perua diz a Roselena que talvez Rodrigo aparecesse na casa dela com Luciana como sua esposa. Revoltada, a Fariseia diz que isso jamais ela permitirá. Aquiles enfrenta a Paz e diz que não sabe como ela autorizou Luciana a se casar com um desconhecido. Ele diz que não aceita que ela tenha entregado sua Luciana, pois ele sim a queria como a senhora Trueba de Tarronar. Madalena expulsa Aquiles de sua casa, mas ele jura vingança. Estela diz a Violeta e Mariana que o senhor Serápio ligou para ela e disse que Luciana e Rodrigo se casaram. Violeta e Mariana ficam felizes. Patrício diz a Melissa que ficou intrigado que Cláudio tenha aceitado a ajudar, sabendo de quem ela é sobrinha. Melissa diz que Cláudio é um homem muito bom e cavalheiro. Patrício e Melissa descobrem que Rodrigo se casou com Luciana. Cláudio acha estranho o fato de Roselena estar envolvida na exumação de Aurora. Jana e Matilde também descobrem o casamento de Rodrigo e Luciana e comemoram. Maximino também fica sabendo. Ele diz a Oscar, Gabriel e Marcos que o feito está feito e que vai respeitar a decisão do filho. Roselena questiona Matilde se Rodrigo já se comunicou com alguém da casa. Paz diz a Madalena que não consegue ficar tranquila, sabendo de toda a corja que Luciana terá que enfrentar por seu amor com Rodrigo. Madalena garante que Rodrigo vai defender Luciana das maldades de Roselena. Paz diz à amiga que está disposta a revelar toda a verdade para impedir que a senhora Torrislanda maltrate sua filha. Roselena é grosseira com Matilde e exige saber tudo o que ela sabe sobre Rodrigo. Luciana e Rodrigo viajam de avião. Luciana tem medo, mas Rodrigo diz que ao seu lado nada de mal vai acontecer com ela. O investigador liga para Clara e Julieta e informa que Luciana Jacinto e Rodrigo Torrislanda se casaram. Roselena pede que Matilde lhe diga tudo o que sabe sobre a família de Luciana. Matilde conta poucas informações para Roselena e não se atreve a dizer que ela é filha de Paz e Galdino. A Fariseia diz que vai falar com Estela para saber tudo sobre Luciana. Julieta diz ao investigador que ele deve estar enganado. O investigador continua dizendo que é verdade e que acabou de confirmar no registro civil. Clara sofre um surto, quebra alguns móveis do apartamento e grita de ódio pelo casamento de Rodrigo e Luciana. Ela chora e Julieta, perua, tenta consolar a filhota. Rodrigo e Luciana chegam na capital. Rodrigo, com muito orgulho, apresenta Luciana como sua esposa para o piloto do avião. Roselena vai atrás de Maximino na empresa. A secretária avisa a soberba que o marido dela não está, mas que vai ligar para saber onde ele está. A secretária liga para Maximino, diz que a esposa dele está o procurando. Maximino, que está no apartamento com Vicky, pede que a secretária diga à sua esposa que seu celular deu desligado. Roselena é informada que o celular do marido dela está desligado e fica chateada. A
relação entre Maximino e Vicky começa a ficar desgastada e os dois discutem. Violeta conta a Paulo e Lorenzo que Luciana se casou com Rodrigo. Roselena pergunta a Maximino onde ele estava, pois foi o procurar na empresa e ele não estava. Maximino pergunta se ela quer que a diga que estava com sua amante. Roselena fica indignada e diz que o marido é um cínico. Maximino nega que tem uma amante. Rodrigo vai ao motel com Luciana e pede 2 quartos, já que ele prometeu a paz ter intimidade com ela somente depois do casamento religioso. Luciana e Rodrigo se beijam. Terça-feira, 8 de agosto. Roselena diz a Maximino que eles devem falar sobre Rodrigo, porque ele está prestes a fazer a maior estupidez de sua vida. Maximino diz que Rodrigo é um adulto e sabe o que faz. Roselena fica indignada pelo marido não se importar se Rodrigo se casa com a Luciana ou não. Rodrigo e Luciana quase fazem amor, mas ele se afasta devido à promessa que fez a paz. Depois, eles voltam a se beijar loucamente. Patrício diz ao pai que Rodrigo ouviu sua mãe dizer que odeia Luciana por se parecer com a Aurora Linhares. Maximino diz que realmente são parecidas, mas que é uma estupidez Roselena odiar a garota por isso. Patrício pergunta o que houve entre Maximino e Cláudio. Jana se emociona ao pensar quando Luciana engravidar de seu irmão e ser titia. Matilde também diz que adoraria ser a babá do filho de Rodrigo, assim como foi dele e de Roselena. Brígida ouve e diz muito que Rodrigo se case com a criada. Rodrigo e Luciana se resistem para não fazerem amor. Os dois saem juntos e se divertem pela cidade. Eles pensam quando tiverem seu primeiro filho e Rodrigo ressalta seu desejo de ser pai. Patrício questiona Maximino o motivo do ódio de Roselena contra a Aurora. Maximino diz que ele e Cláudio eram amigos no passado, mas que Cláudio cometeu uma fraude. Roselena está desesperada e não sabe o que fazer para que Cláudio não exume os restos de Aurora e de sua filhinha. A Fariseia se apavora ao começar a pensar na possibilidade de Luciana ser a filha de Aurora e Cláudio. Maximino revela a Patrício que Roselena odiava Aurora por ciúmes, já que ela pensava que ele e Aurora eram amantes, sendo que isso não é verdade. Ele diz que sempre admirou e respeitou Aurora, mas que Roselena interpretou tudo errado. Patrício pergunta o que houve com a filha de Aurora. Maximino responde que a bebê morreu pouco tempo depois de nascer, junto à mãe. Patrício diz que isso foi há 19 anos, no mesmo dia que nasceu a Luciana. Cláudio liga para Constanza e pede o número de telefone de Roselena, pois precisa falar com ela. Melissa começa a ficar interessada por Cláudio. Clara diz a Julieta que ferve seu sangue em pensar que Rodrigo a traiu dessa maneira. Julieta diz à filha que ela deve pensar friamente para que possam destruir Luciana. Luciana diz a Rodrigo que parece estar em um sonho, na qual ela não queria acordar jamais. Ela pede a Rodrigo que nunca a engane e que sempre lhe diga a verdade. Rodrigo promete e pede que ela também faça isso. Luciana também jura. Lastra diz a Ivan que o irmãozinho de Luciana vai ser seu aliado para que se vingue dela. Clara recebe as informações contra Luciana, mas diz a Julieta que aquilo não é suficiente para destruir a empregada de quarta. A galinha diz a perua que precisa de mais provas para acabar com Luciana e demonstrar a Rodrigo que a esposa dele é uma mentirosa, uma vigarista. Aquiles diz a si mesmo que Luciana é uma maldita e que não conseguiu o que queria. Clara diz a Julieta que essa criada nojenta não vai a vencer e que vai a eliminar de suas vidas. Rodrigo e Luciana dançam e cantam juntos. Rodrigo diz à amada que tem muita vontade de romper a promessa que fez a mãe dela. Luciana diz que ela também. Os dois falam simultaneamente que devem esperar e cumprir a promessa com paz. No dia seguinte, Clara se recompõe e diz à mãe que vai começar a vingança contra a doméstica. Brígida liga para Julieta e diz que ouviu Jana e Melissa falarem que Luciana tem alguma coisa a ver com o advogado Linhares. Matilde vai à casa de Estela e diz que Roselena quer falar com ela sobre Luciana. Bernardo vai até o interior e visita Paz
dizendo que está ali para falar sobre as propriedades de Galdino. Aquiles manda investigar tudo sobre Rodrigo, marido de Luciana. Bernardo diz a Paz que a casa dela pertence a ela e não de Aquiles Trueba. Madalena e Paz comemoram. Ivan diz a Lorenzo que a partir daquela noite ele vai trabalhar no cassino e não no bar da boate. Clara e Julieta se reúnem com Lastra e ele as entrega mais provas contra Luciana. Estela vai à casa de Roselena e ela diz que quer saber tudo sobre Luciana. Luciana e Rodrigo passeiam perto de uma cachoeira e aproveitam seu amor. Quarta-feira, 9 de agosto. Rodrigo e Luciana deitam no campo e se beijam. Estela diz a Roselena que não sabe muito sobre Luciana. Roselena questiona por que ela indicou Luciana para os serviços domésticos em sua casa. Clara liga para Roselena e diz que ela e Julieta descobriram algo muito importante sobre Luciana. Roselena diz que mais tarde elas se falam, pois está resolvendo um assunto muito importante. Estela diz a Roselena que recomendou Luciana, pois ela lhe pareceu uma jovem boa e decente. Brígida interrompe a conversa e diz que o padre Honesto está ali querendo falar com ela. Clara diz a Julieta que tem a sensação que Rodrigo já conhecia Luciana antes dela começar a trabalhar na casa Torre Islanda. Melissa e Cláudio falam sobre Luciana e Rodrigo. Cláudio descobre que os dois se casaram. Violeta comemora ao saber que Lorenzo vai trabalhar no cassino da boate. Patrício revela ao padre Honesto que seu irmão se casou com Luciana e que Roselena ainda não sabe disso. Melissa diz a Cláudio que Roselena não gosta de Luciana. Cláudio se chateia por Luciana não ter o avisado sobre seu casamento com Rodrigo Torrislanda. Roselena diz a Brígida para receber o padre e pede que Estela espere, pois tem que esclarecer muitas coisas com ela. Rodrigo e Luciana encontram uma criança perdida e a levam até sua casa. Chegando lá, eles se surpreendem ao verem a mãe da criança passando mal, com muita febre. Cláudio pergunta a si mesmo o porquê ele dói tanto por Luciana não ter o avisado que se casou. Padre Honesto diz a Roselena que está ali, pois ficou preocupado da forma que ela saiu da igreja. Roselena diz que está sentindo muitas dores de cabeça e que já tomou remédio, mas que não está tranquila. Assustada, Roselena diz ao padre que tem muito medo da vida e do passado. Ela diz que se apavora quando Maximino e Cláudio descobrirem que ela entregou a filha de Aurora. Roselena diz que não quer nem imaginar a reação de seus filhos ao saberem que ela, que sempre foi uma mulher correta e honrada, entregou a filha de sua melhor amiga. Lorenzo diz a Violeta que está disposto a tudo para mudar de vida, até mesmo vender a alma para o diabo. Violeta fica chocada e pede que ele não diga baboseiras. Cláudio assume a Melissa que tem certos preconceitos acerca de Rodrigo, pois teme que ele seja igual àquele ditado, tal pai e tal filho. Melissa pede que o senhor não julgue seu primo, pois ele é diferente de seu tio Maximino. Cláudio diz que ela tem razão e diz que ela é uma mulher muito inteligente e simpática. Maciel vai à casa de Violeta e diz que está ali para se despedir dela. A mãe da criança sente contrações e diz a Luciana que seu marido foi atrás de uma parteira. Constanza comenta com Vicky que sua irmã e seu cunhado ficaram furiosos ao saber que seu filho Aldo foi à boate O Inferno. Julieta, perua, diz a Clara que as fotos comprometedoras sobre Luciana é a única carta que elas têm para destruir a criada dos infernos. Boris beija Jana. Maciel diz a Violeta que vai fazer um trabalho fora da cidade e que por isso vai ficar alguns dias sem vê-la. Violeta suspeita que Maciel esteja mentindo para ela, mas ele lhe assegura que a ama e que não mente para ela. Paz agradece Madalena por sua amizade e por ser como uma irmã para ela. Roselena diz a Padre Honesto que sua vida desmoronou com a chegada de Luciana e a volta de Cláudio Linhares. Preconceituosa, Roselena diz ao padre que não pode se conformar que seu filho se apaixonou por uma pobre que não passa de uma empregada. Padre Honesto repreende Roselena e diz que o medo dela é todos descobrirem que ela não é a mulher perfeita que vende para todos. Honesto acusa Roselena de ser soberba e egoísta. Rodrigo e Luciana se preocupam com a mulher que está prestes a dar à luz.
Quinta-feira, 10 de agosto. Boris diz a Jana que está muito apaixonado por ela. Mariana conta a sua tia Matilde que levaram Patrício para passear na rua. Brígida ouve. Enquanto isso, Aldo levou Patrício para um bar e os dois bebem. Patrício agradece o primo por estar o levando para sair e se divertir um pouco. Lorenzo chega no bar e conhece Patrício. Melissa agradece Cláudio por toda a sua ajuda. Bernardo liga para o amigo e diz que já falou com Paz sobre sua casa e suas terras. Clara, galinha, liga para Roselena e diz que tem a suspeita que Rodrigo e Luciana já se conheciam antes dela começar a trabalhar na mansão. Roselena diz que acredita que não e que está investigando isso. Vic diz a Nicole que está gostando de sair com homens da sua idade, que a levam para sair e festejar. A mulher que está passando mal se apresenta com o nome de Maria para Luciana e Rodrigo. Maximino diz a Oscar que está muito preocupado com a reação de Roselena ao saber que Rodrigo se casou com Luciana. Maximino liga para Patrício e descobre que o filho está no bar, mas não reclama. Clara, galinha, diz a Julieta que vai falar com Patrício, pois ele sim pode lhe esclarecer se Rodrigo conhecia a doméstica. Luciana e Rodrigo fazem o parto de Maria e nasce seu bebê. Roselena fica sabendo que Patrício saiu e fica furiosa. Patrício enfrenta a fúria da mãe, diz que Aldo lhe fez o favor de o tirar um pouco da casa e pede que ela não escandalize por tão pouco. Gente, eu amo quando Patrício corta as asas dessa bruaca falsa, nojenta. Mais tarde, Clara liga para Patrício e pergunta se ele sabe se Rodrigo conhecia Luciana antes dela trabalhar na mansão. Patrício confirma e diz que a conheceram na viagem para a montanha. Maria segura seu filho nos braços e se emociona. Clara diz a Julieta que Rodrigo conhecia Luciana antes do acidente de Patrício. Ela diz à mãe que agora está explicado porque Rodrigo e Luciana se tratavam com tanta confiança quando ela trabalhava na mansão. A perua e a galinha suspeitam que Rodrigo não saiba que Luciana trabalhou na boate O Inferno. Jana assume para Melissa que não está apaixonada por Boris. Roselena vê Mariana em sua casa e ordena que Matilde e Estela a tirem dali, pois ela pode acabar atrapalhando os serviços dela. Gente, essa Roselena é muito ruim. Aff, que mulher insuportável. Patrício pensa em não ter nenhum relacionamento, pois pensa que é uma inútil. O marido de Maria chega em casa e enfrenta Rodrigo e Luciana com um facão, pensando que eles fizeram mal à sua esposa. Rodrigo e Luciana esclarecem tudo ao homem que ajudaram Maria. Constanza fica sabendo que Aldo levou Patrício para passear e fica contente pelo sobrinho estar saindo da depressão. Vicky e Maximino almoçam juntos de uma maneira diferenciada, se é que vocês me entendem. Patrício revela a Jana que a mãe deles odeia Luciana, pois ela é parecida com Aurora Linhares, uma amiga do passado. Patrício conta à irmã que a Aurora era esposa do sócio do pai deles, Cláudio. Vicky está cada vez mais farta de ser a amante de Maximino e quer o lugar. O marido de Maria pede desculpas a Luciana e Rodrigo por sua reação e agradece por terem ajudado sua esposa e seu filho. Roselena diz a Constanza que está desde de manhã tentando falar com Estela, mas que o padre honesto quis falar com ela. Depois Clara ligou para ela, teve a situação com Patrício e que ainda por cima Maximino queria almoçar na casa, sendo que o almoço nem estava pronto. Rodrigo diz ao marido de Maria que vai arcar com todos os gastos do hospital para que sua família fique bem. Jana conta aos familiares que Boris a beijou. Roselena fica indignada. Depois, finalmente, Roselena e Estela conseguem conversar. Luciana e Rodrigo se divertem na cachoeira. Os dois se beijam, não resistem e fazem amor. Sexta-feira, 11 de agosto. Estela diz a Roselena que Luciana foi para a capital em busca de trabalho porque seu pai havia falecido. Ela comenta com a fariseia que no povoado de Luciana havia um senhor que a incomodava muito e que a mãe de Luciana pediu que ela fosse para longe. Roselena confronta Estela, perguntando o nome dos pais de Luciana. Brígida liga para Clara e conta que a irmã de Matilde, Estela, está ali na mansão o dia inteiro para falar com a senhora Roselena. Clara pergunta a Brígida o que isso tem a ver com ela.
Brígida diz que supõe que Roselena esteja falando com Estela sobre Luciana. Encurralada, Estela confessa a Roselena que a mãe de Luciana se chama Paz Jacinto. Roselena entra em estado de choque. Rodrigo e Luciana aproveitam o amor da cachoeira. Roselena fica alterada. Pergunta a Estela se ela tem certeza do que diz e se sabe o nome da mãe, tem que saber o nome do pai. Estela diz que não sabe, mas que Luciana se chama Luciana Jacinto Flores. Roselena fica chocada ao confirmar que Luciana é a filha de Aurora. A Fariseia fica muito nervosa e passa mal. Estela vai atrás de Matilde, mas encontra Brígida e conta que a senhora Roselena está passando mal. Rodrigo marca sua inicial e de Luciana em uma árvore próximo à cachoeira. Clara diz a Julieta que talvez Luciana seja aliada de Cláudio e foi espiã na casa dos Torreslanda. Julieta diz que vai ser maravilhoso quando Rodrigo descobrir que Luciana é amiguinha do advogado que quer destruir sua família. Clara comemora e arma planos. Estela avisa Patrício que a mãe dele está passando mal. Bernardo e Madalena vão atrás de Lúcia para que ela vá com eles falar com Aquiles. Lorenzo fala com Fabiano pelo telefone e diz que vai conseguir um emprego para ele na cidade. Patrício liga para Maximino e informa que Roselena passou mal. Bernardo diz a Lúcia que ela precisa os acompanhar para falarem com Aquiles sobre uma casa que ele ofereceu para ela. Lúcia diz a Madalena e Bernardo que já pagou metade do valor da casa e que não vai aceitar que Aquiles fique com seu dinheiro. Rodrigo diz a Luciana que precisa organizar o casamento deles pelo religioso. Já no hospital, Roselena está hospitalizada. O médico diz a Maximino que ela teve uma queda de pressão e que ficará de observação naquela manhã. A sós, o médico diz a Maximino e Jana que farão um eletrocardiograma em Roselena, pois suspeita que ela tem algum problema cardíaco. Patrício reza pela saúde da mãe. O médico tranquiliza Jana e Maximino, dizendo que a situação de Roselena não é grave. Roselena reage e Patrício pergunta como ela está e o que aconteceu. Roselena só responde que não sabe. Patrício diz à mãe que a ama e que não quer que nada de ruim lhe aconteça. Rodrigo diz a Luciana que irão conhecer o mundo e que em casa irão fazer amor apaixonadamente. Valentina pergunta a Clara se ela acredita que mesmo provando que Luciana é uma qualquer, Rodrigo voltará para ela. Clara chama Valentina de idiota e diz que é exatamente para isso que está fazendo tudo o que está fazendo. Julieta informa a filha que Roselena foi hospitalizada. Bernardo vai atrás de Aquiles. Estela liga para a mansão e pergunta a Brígida como está a senhora Roselena. Brígida diz que ela segue no hospital. Diz que Estela deveria ter vergonha na cara, pois por sua culpa sua patroa passou mal. Roselena manda Matilde ir para a casa descansar, pois no dia seguinte, bem cedo, elas irão conversar seriamente. Clara e Julieta vão ao hospital para ver Roselena, mas a Fariseia se nega a recebê-las. Lúcia diz a Aquiles que a casa de paz já é sua, pois lhe pagou metade do preço. Madalena fica satisfeita, pois Aquiles vai se meter em problemas. Jana liga para Rodrigo e conta que Roselena passou mal e está no hospital. Roselena está muito alterada e diz a Constanza que o castigo bateu em sua porta. Constanza tenta acalmar a irmã, mas Roselena segue muito nervosa. Jana diz a Rodrigo que não é nada grave com Roselena, mas que ela está sendo submetida a exames. Ela diz ao irmão que acredita que a mãe ficou assim pela situação dele e nem imagina sua reação ao saber que ele já é marido de Luciana. Através de Aldo, Vicky descobre que Roselena passou mal. Aldo vai à casa de Jerônimo e pede permissão para sair com Vicky. Jerônimo aceita e pede que ele cuide de sua filha. Violeta comenta com Maciel que Aldo quer abrir uma boate. Bernardo diz a Aquiles que a família Jacinto vai o processar por ter os tirado de sua casa. Aquiles os ameaça e diz que se eles fizerem isso, vão o conhecer. Rodrigo e Luciana jantam juntos no restaurante do hotel. Luciana diz a Rodrigo que ficou com peso na consciência por não terem cumprido a promessa que haviam feito à paz. Rodrigo diz que não podem se culpar por se amarem intensamente.
Aldo brinca com Vic e diz que Roselena passou mal, pois já sabe que ela é a amante de seu tio Max. Vic fica preocupada. Roselena diz a Constanza que Luciana é a filha do Cláudio Linhares, a menina que ela entregou aos jardineiros. Constanza fica chocada. Rodrigo acompanha Luciana até seu quarto. Os dois se beijam intensamente e acabam fazendo amor.